Oi, sejam bem-vindos e bem-vindas à 4ª temporada da Vida Após a Burnout. Eu sou a Carol Milters, eu falo e escrevo sobre a minha história com a síndrome de burnout e sobre o poder da gente escrever a nossa própria história. Eu moro na Holanda desde 2017, onde eu estudo e compartilho o que o esgotamento vem me ensinando sobre mim mesma, sobre a nossa relação com o trabalho e sobre a sociedade onde a gente vive. Essa reflexão semanal acontece ao 12:30 do Brasil e às 5:30 da Holanda, no instagram.com/carolmilters, que é a câmera que está aqui do lado, e os episódios ficam sempre disponíveis no Spotify como podcast, com o nome Vida Após a Burnout, e no youtube.com/carolmilters, que é a câmera que às vezes eu vou olhar para lá. Então, para tu já saber... Paula, diretamente de Bristol, está nos assistindo. Eu fiz um vídeo já para a agência Sequoia, que é a agência que ela tem, maravilhosa. Ela está fazendo intercâmbio agora na Inglaterra, acabou de chegar em Bristol, vi stories com jardins, ciclovias, sol. Chegou num tempo muito bom, Paula, para curtir o Reino Unido antes do sol ir embora. Vai pegar uma vitamina D e depois curtir um pouquinho a vida. Muito sucesso nessa tua fase nova, querida. A Índia está falando de Santa Catarina, o Eric está falando de Limeira, a Mila está falando do Rio de Janeiro, primeira vez que ela está na live. Isabelle Arteira entrou, será que ela vai assistir? A Isa, ela é minha parceira de live aqui, ela sempre almoça comigo, mas ela andou de férias. Então, vamos ver. Entrem aí, fiquem muito à vontade. O nosso tema é: você está em um relacionamento abusivo com seu trabalho? Esta é a nossa pergunta de hoje. A missão desse episódio é identificar padrões de abuso que você talvez já tenha sofrido ou esteja sofrendo e que possa estar afetando a sua relação com o trabalho. Uma das coisas que eu percebi foi que quando a gente não entende o que acontece com a gente começa a repetir, né? E a gente vai caindo nas mesmas ciladas. Tem um trecho de um livro tibetano que a Paula Quintão, que é escritora, ela compartilhou um dia nos stories dela, e eu printei, e eu me lembro, uma das coisas que eu mais me lembro, assim, nos últimos anos, que é uma história, uma coisa curtinha, assim, que diz, eu tô andando na rua, e aí tem um buraco na rua, e eu não percebo esse buraco, eu tropeço e caio e me machuco. No outro dia, eu ando pela mesma rua, eu esqueço que o buraco tá ali, tropeço de novo e caio. No terceiro dia, eu ando pela mesma rua, me dou conta que o buraco tá ali, desvio, mas ainda assim me desequilibro e caio de novo. No quarto dia, eu vou pela rua, me dou conta que o buraco tá ali e desvio do buraco. No quinto dia, eu pego outra rua. E as nossas experiências de vida muitas vezes são assim, a gente tem esses buracos que a gente se sente meio atraído às vezes, e eu saí do contexto de empresa, saí do mundo corporativo, mas eu ainda me via reproduzindo no meu diálogo interno muitas das coisas que me afetaram. E ainda me prendia por muitos dos sintomas e muitas das coisas que aconteceram quando eu estava nesse outro ambiente. Então, é muito importante que a gente encontre a linguagem e que a gente observe as coisas que nos acontecem, para que a gente consiga encará-las de uma forma mais tranquila e para que, como diz o Mark Manson no livro A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, para que a gente troque os nossos problemas por problemas, pelo menos, melhores. Já que uma vida sem problemas é uma utopia impossível, mas a gente pode pensar em ter problemas melhores. A Cris está perguntando se essa repetição é uma defesa do nosso cérebro. Diferentes pessoas vão dar diferentes, né, observações e avaliações. É um pouquinho de acaso e caos de vivermos nesta grande nesta grande rocha gigante que sobrevoa o nada. E um pouco, o Freud diria que o nosso inconsciente busca as mesmas situações, que é para que a gente consiga reagir melhor do que a gente reagiu da última vez. Então, se a gente sofre um abuso e a gente traumatiza, normalmente é porque a gente não soube se defender, é porque a gente ficou com uma sensação de que poderia ter reagido melhor, e aí, segundo Freud, a gente buscaria repetir essa mesma vivência, que é para que da próxima vez eu consiga reagir melhor. Se eu não me defendi a primeira vez, eu meio que vou buscar inconscientemente aquilo de novo para, dessa vez, conseguir enfrentar de uma forma melhor. Se é assim ou não é, não sei.
eu não vou nem me arvorar a achar que eu sei as respostas da vida. Mas esta é uma hipótese que às vezes faz sentido. E é isso que me convence para este momento. Vamos começar fazendo nosso exercício de respiração e presença, que a gente já faz aqui nas nossas santas lives. Vamos fazer essa nossa preparação. Te coloca daí onde tu estiver sentado, em pé, deitado ou deitada, fazendo alguma coisa. Se puder parar por 2, 3 minutinhos aqui para a gente fazer um momento de calmaria e de respiração. Quem escuta o podcast, no meio do podcast eu paro também e faço um exercício ligeirinho de respiração. E aqui a gente faz antes de começar. Então, ajeita um pouco a tua postura na cadeira, onde tu estiver, a coluna ereta, mas não muito rígida. Rola os ombros para trás. Eu sempre preciso estralar o pescoço, que eu sei que talvez não seja a coisa mais saudável, mas eu preciso, eu dou uma alongadinha. Vai fechando os olhos. Se tu puder, e se não puder, mantenha o olhar fixo num ponto na tua frente. E aí, esse exercício de respiração a gente começa prestando atenção nos sons que estão na nossa volta. Se não tiver nenhum som mais expressivo, busca algum som que esteja aí ao teu redor. E aí vai direcionando a tua atenção para a tua respiração, para o ar entrando, viajando pelo corpo. Observa onde é que tu sente mais essa respiração. Cada inalação e exalação, não precisa mudar nada nesse momento. Só presta atenção. Observa como é simples a gente parar, prestar atenção na respiração. Na próxima inalação, a gente vai fazer uma respiração quadrada. Inalando, contando até 4, pelo nariz. Mantendo os pulmões cheios até 4. E exalando pela boca até 4. E mantendo os pulmões vazios, contando até 4. Inala até 4. Mantém os pulmões cheios. Exala até 4. Mantém os pulmões vazios até 4. Mais 2 ciclos na mesma contagem. Último ciclo. E vai retomando o ritmo natural da tua respiração. Aí a gente vai fazer um escaneamento breve. Vai direcionando a tua atenção como se eu estivesse mesmo escaneando o teu corpo lá do topo da cabeça até o dedão do pé, passando pelo pescoço, ombros, tórax, pelvis, coxas, joelhos, até chegar lá no dedão do pé. Tenta colocar a tua atenção toda lá no dedão do pé. Vê se tu consegue. Que bom se tu conseguir. Se não conseguir, tá tudo bem. E aí vai prestando atenção de novo nos sons à tua volta. E a gente vai fechando esse exercício por agora. Mexendo os dedos dos pés e das mãos. E aí abrindo os olhos. Bem-vindo de volta. Pode espreguiçar se tu quiser. Ainda bem que eu faço esse exercício aqui, que às vezes eu não faço quando tem que fazer. Mas aí a gente vai criando essas estratégias, entendeu? Já que às vezes eu não faço por mim, aí eu invento umas lives para poder focar em algumas coisas, para poder fazer os textos, para poder fazer o exercício de respiração. A gente vai usando estratégias, a gente vai usando sintomas das estratégias. Quem quiser contar um pouco de como é que se sentiu, fique à vontade. Sempre bom ver os coraçõezinhos aí pulando. Então, vamos começar pelo começo,
Quem quiser deixar aqui algum depoimento, algum comentário, fique à vontade. Eu não botei a caixinha esse fim de semana, até porque eu fui comemorar meu aniversário no sábado e domingo eu estava numa ressaca. Então, não rolou caixinha de pergunta, porque eu não queria ficar pensando em trabalho no fim de semana. Mas, quem quiser compartilhar alguma coisa aqui, ou nos comentários da gravação, fique super à vontade, que essas contribuições ajudam muito. Relacionamento abusivo. A gente tem ouvido falar muito sobre relacionamentos abusivos no ponto de vista de casal, né? Mas a gente já sabe que existem várias outras diferentes formas de relação e existem outras formas de assédio e de abuso. Algumas dessas palavras podem ser usadas de uma forma relativamente intercambiável. Então, vamos para uma definição do Centro de Conscientização de Relacionamentos Abusivos e de Abusos Domésticos, que diz que um relacionamento abusivo é um termo que descreve qualquer relacionamento em que uma pessoa exerce poder e controle sobre outra de forma negativa. O abuso pode ser físico, mas também pode ser emocional, verbal, financeiro ou qualquer outro tipo de comportamento que mantenha uma pessoa sob controle da outra. Por que eu trago esse tema? Na quinta-feira eu vou ter o webinário que eu falo sobre como a geração burnout está reinventando a nossa relação com o trabalho. E eu quis trazer o tema do relacionamento abusivo, não só do relacionamento interpessoal que a gente passa, mas também de como a gente acaba tendo um relacionamento abusivo com o trabalho, em que o trabalho acaba se tornando essa figura de controle, né? Essa ficção e essa idealização que a gente tem do trabalho como algo maior do que a gente e algo que tem controle sobre a nossa autoestima, que tem controle sobre a nossa estabilidade financeira, a nossa estabilidade emocional. E como é importante a gente olhar para isso, para que a gente consiga começar a cultivar uma relação mais saudável com o trabalho. Hoje eu vou falar sobre coerção, manipulação emocional, bullying, sobre gaslighting. Então, respire fundo. Quem tiver alguma dúvida, fique à vontade, pode usar os comentários. Kelly, seja muito bem-vinda. A Isabela diz que está no spa de engorda chamada Casa da Mãe, então está zen, muito bom. A Isa está de férias, eu estou muito orgulhosa dela que ela se deu férias, porque o empreendedor e o profissional autônomo, ele tem, às vezes, um pouco de dificuldade de se dar férias, e a gente sabe que, às vezes, não existe opção, mas quando existe um pouquinho de opção de descansar, a gente precisa utilizá-la. Um pouco da minha experiência, quando eu estava passando por situações abusivas, eu não entendia o que estava acontecendo como abusiva, não entendia o que estava acontecendo como assédio moral, como coerção, mas hoje eu já consigo entender que esta linguagem é, no mínimo, adequada para descrever algumas das coisas. E eu compartilho isso com vocês para que vocês também consigam entender que algumas coisas que fazem a gente sofrer, e é muito do que eu falo aqui, a nossa dor não é necessariamente culpa nossa, né? As coisas que a gente passa não é culpa nossa. É claro que a gente precisa tomar responsabilidade, tomar a nossa parte de responsabilidade das coisas, mas quando somos vítimas de abusos e assédios, o lugar da vítima é vítima, e a gente precisa entender isso, e não é errado isso, né? É importante que a gente entenda este lugar, depois faça algo em relação a isso, mas que a gente entenda este lugar, até porque senão, uma coisa que acontece muitas vezes a gente consegue superar esse contexto e que quem continua sendo vítima se lasca porque não tem ninguém se importando com quem ficou. Então, falando sobre os 5 sinais de que tu pode estar num relacionamento abusivo com o trabalho. O primeiro sinal é o isolamento. E aí eu vou falar sempre esses conceitos em relação a alguma figura, mas tu também pode aplicar a gente enxergando o trabalho ou o ideal que a gente tem do que o trabalho desempenha, do que o trabalho significa na nossa vida. Primeiro sinal de relacionamento abusivo é o isolamento. Que significa
tu te vê afastado das pessoas, tu só te relaciona com pessoas que têm a ver com o trabalho, ou tu só fala com pessoas sobre o trabalho, e às vezes até alguns colegas teus, tu acaba te afastando dessas pessoas porque alguém disse que essas pessoas não são muito legais, ou que de repente tu não devia andar com essa gente, ou que, sabe, ou que, as 5 pessoas que você anda são as pessoas, você é igual às 5 pessoas que você mais anda, e aí isso faz com que tu pense assim, eu não posso andar com pessoas, eu só posso andar com pessoas que comem ostras gratinadas. Eu nem conheço gente que come ostra gratinada, tá? A ostra gratinada é de algum influencer aí que eu fiquei sabendo que bombou esse delírio de consumo, mas eu não sei nem quem é que come ostras gratinadas, mas só tô dando um exemplo. Mas então, primeiro eu sofri muito isso do isolamento. Eu parei de interagir com muita gente do trabalho, tinha muita fofoca e muita rádio corredor de, fulana disse isso de ti, fulano disse aquilo, e aí começava a se criar algumas picuinhas com base em nada. E isso faz com que tu acabe tendo uma sensação de que tu só pode confiar em uma ou outra pessoa. Eu só posso confiar na fulana, eu só posso confiar no que o guru do marketing XPTO diz, eu só posso confiar no meu chefe. Quando tu começa a passar por esse tipo de fenômeno, tem que prestar muita atenção. Porque isso serve para relacionamento interpessoal, para relacionamento amoroso. Chega um ponto que tu pensa assim, nossa, só o fulano sabe o que é melhor para mim. Sinal vermelhíssimo, gente, vermelhíssimo. Primeiro ponto, isolamento. Segundo ponto, coerção. Quando tu é forçado, ou tu te sente forçado a executar atividades ou fazer coisas que vão contra os teus valores e princípios. Ou tu te vê forçado a fazer de conta que tu não viu uma situação. E aí, esse ponto também ele é muito importante. Tem um estudo que foi realizado em Tóquio que demonstrou que existe uma ligação muito forte entre mulheres que testemunham assédios e abusos e desenvolvem síndrome de burnout, mais até do que se elas vivem elas mesmas. Então, se eu sou uma testemunha de um assédio, eu tenho mais chance de desenvolver burnout do que se eu passei pelo assédio, porque tu fica com aquela sensação de que, assim, a próxima pode ser eu, sabe? Então, esse foi um estudo feito em um contexto, não estou dizendo que uma coisa existe uma causalidade necessária entre uma coisa e outra, mas, por questão de experiência, é óbvio que seja vivenciar ou testemunhar qualquer tipo de abuso ou de assédio causa danos, tá? Tem uma pessoa no Instagram que ela chama Karina Uchoa, eu acho. A Isabela Camargo já fez várias lives com ela, eu recomendo também o perfil dela. Ela fala bastante sobre assédio moral no trabalho. E algumas das coisas que eu falo aqui tem bastante a ver com esse tema do assédio moral também. E aí, essa coerção... E aí, nota que eu falo, né, de quando tu tá, sei lá, numa empresa e quando tá tu e o trabalho. Às vezes tu é autônomo e tu continua reproduzindo esse mesmo jeito de trabalhar porque é o que a gente aprendeu. E isso é o mais nocivo. Que se fosse só uma questão de, eu tive esse relacionamento, eu vou para outro e saio zerada, beleza, mas tu sai achando que esse é o jeito de fazer, que esse é o jeito de trabalhar. O lugar onde eu tive meu primeiro burnout, eu trabalhei lá desde os 19 anos. Eu não sabia o que era trabalhar antes de ir para lá. Então, olha como é complexo que depois disso a gente vá para o mundo e comece a trabalhar, sendo que a referência que tu tinha era abusiva. Como é que tu faz? O que tu faz com isso? Por isso que é importante a gente falar sobre essas coisas. Então, isolamento, né? E coerção, e aí na coerção pode ser uma figura de alguém que esteja te dizendo, olha, tu tem que fazer isso, faz vista grossa para isso e tal, ou alguma coisa dentro de ti que esteja te dizendo, mas eu preciso fazer isso para conseguir me dar bem, eu preciso fazer isso mesmo que isso esteja completamente incongruente, incoerente comigo, eu preciso fazer isso porque tá todo mundo dizendo que eu tenho que fazer a caceta do 6 em 7. Terceiro,
manipulação emocional. Você é levado a acreditar que não é capaz ou que até que está fora de si. Um dos grandes danos do relacionamento abusivo é na nossa autoestima. É uma pessoa, uma figura, ou um grupo, ou uma instituição que começa a sistematicamente, um dia depois do outro, te dizendo claramente, né, dizendo com todas as letras, ou comunicando de formas que tu capta essa mensagem, dizendo que, na verdade, tu nem deveria estar ali, que tu não mereceria estar naquela posição, que tu nem é boa assim, que tu nem fez tanto. Eu vou falar sobre o gaslighting depois, mas só dando um parênteses aqui, eu entrei com um processo contra a pessoa contra a empresa, né, onde eu trabalhei, e um dos eventos que aconteceu no processo foi de dizer que eu basicamente não tinha trabalhado. E que eu não tinha merecido. Que assim, para que eu ia querer cobrar por um trabalho que eu realizei se eu nem trabalhei? Eu estava lá de brinde, assim, como é que é a palavra? Altruísmo das pessoas. Eles tinham sido altruístas, eles estavam me dando uma oportunidade, mas eu queria ficar rica sem trabalhar, sabe? E isso entra em ti num nível que tem que ter muita terapia, muito apoio, mesmo a maior rede de apoio do mundo e mesmo a melhor terapia, às vezes ainda não é o suficiente para te trazer de volta para o contexto de, não, mas essa informação é falsa. E algumas dessas figuras, sejam pessoas, indivíduos, ou sejam instituições, organizações que ficam nos dizendo isso, elas são muito poderosas. Então, a gente precisa muito entender essas coisas que estão acontecendo para que a gente tenha ferramenta para sequer sobreviver. Índia, respira fundo. A Kelly disse que já passou por os 2 sinais vermelhos berrantes, o do isolamento e da coerção. E aí a manipulação emocional, também já passei por isso, já fui mandada para casa de você não está batendo bem, será que tu sabe o que tu está fazendo da tua vida? E isso é muito prejudicial, porque te tira a sensação de que tu tem como controlar as tuas escolhas ou que tu tem alguma escolha na vida, né? E aí, essa manipulação, ela também a gente acaba também, de uma certa forma, introjetando, às vezes, de pensar assim, não, mas eu não mereço isso, sabe? Porque eu ouvi tanto que eu não deveria estar ali, eu ouvi tanto que eu não mereço, eu ouvi tanto que eu não estou fazendo mais do que a minha obrigação, eu ouvi tanto que se eu não fizer X, eu não vou ganhar tal coisa, que eu introjeto isso e eu começo a ter esses comportamentos comigo mesmo. E esse que é o negócio. 3 pontos. Diz a Isa que diz, eu já escutei que deveria voltar para o meu antigo relacionamento e que eu era melhor quando eu estava no relacionamento. E quem nunca, né, Isa? Eu já ouvi algumas coisas. Eu já ouvi que eu ia morar numa casa na árvore, que eu estava ficando doida. E aí mulher ouve muito, né, que tá ficando louca. Depois eu fiquei sabendo que aconteceu uma informação, assim, que se espalhou por um dos lugares que eu trabalhei, que eu tinha realmente enlouquecido. E aí, quando tu recebe uma informação de que a sensação que as pessoas estão tendo na volta de ti é que tu enlouqueceu, como é que tu lida com isso, né? Como é que tu vai achar essas pessoas? E aí, muitas vezes, são pessoas que tu admirava, são pessoas que tu era muito próxima, e essas mesmas pessoas e essas mesmas circunstâncias saem assim. O Eric está dizendo aqui, ouvi tanto que estamos em uma corrida, temos que competir com nossos colegas de trabalho. Isso também é muito importante que tu trouxe, Eric. Essa sensação de escassez mesmo, de que se eu não fizer, se eu não falar numa reunião, a fulana vai pegar a minha ideia, se eu não ficar até as 8 da noite, o cara não vai perceber que eu estou trabalhando, e aí começam todas essas narrativas, e é
tão maluco que começa a se criar meio que uma ficção, assim, na nossa volta, e que se a gente não está muito bem amparada, a gente não se dá conta e vai sucumbindo. A Isa está dizendo aqui, prefiro estar enlouquecido que aceitar esse mundo doente. Tem aquela máxima, né? Aquela frase que não é uma medida coerente ser uma pessoa saudável em um mundo doente, né? Bullying e humilhação. A exposição pública de erros. Quem foi que fez esta cagada? Ligar e dizer assim, fulano, olha o que tu fez. Viralizou muito um caso, viralizou no LinkedIn um caso de uma agência que o cara mandou no chat, eu já avisei vocês em caps lock, assim, como se estivesse gritando, eu já avisei vocês, se vocês não fizerem, eu não tenho como ajudar vocês, o próximo passo é demissão. Esse tipo de coisa é abusivo, né? Eu não estou falando aqui de ser uma pessoa rígida, de ser uma pessoa que cobra resultado. Eu estou falando de associar. Se tu fizer isso aqui, tu vai ser demitido. Se tu fizer isso aqui, significa que tu é uma pessoa ruim. E aí isso começa a minar a tua autoestima e começa a minar com o teu emocional de uma forma que, para algumas pessoas, é quase irreversível. E para muitas pessoas, leva anos para se recuperar. Anos. Ser chamado de nomes, fazer piada contigo. E o último sinal, a gente falou aqui, isolamento, coerção, manipulação emocional, bullying, humilhação, abuso de poder e ameaças, é o último. E aí esse do abuso de poder é alguém superior a ti, alguém que tu enxerga como superior, ou alguém que realmente é superior no teu trabalho, começa a utilizar o fato de que eles têm mais acesso, de que eles têm mais informação, de que eles têm mais experiência, de uma forma negativa, a fazer com que tu te sinta menos, a fazer com que tu te sinta desestabilizado emocionalmente, e que se tu não fizer o que eles quiserem, tu vai perder emocionalmente. E aí, quando a gente fala do trabalho, tem a questão financeira, né? Então, se tu não andar do jeitinho que eu tô mandando tu andar, tu vai perder teu salário. A Mi tá dizendo aqui, já ouvi que estava em ascensão profissional e caí do abismo porque eu contraí Covid e perdi uma pessoa da minha família. A Camila tá dizendo, e quando essas atitudes são mascaradas de amizade, eu quero melhor para vocês. Quase sempre vem, né, Camila? Tem uma expressão que eu acho maravilhosa, que é o tough love, que daí é os Faria Limers que usam. Tough love, que é o amor bruto. Como é que é o nome? Eu até vou mencionar nomes das árvores. Tem não das minhas relações, porque Deus me livre processo, mas tem quem tiver nos comentários, quem entender, eu acho que vocês que estão aqui, vocês sabem quem é. Acho que ele é psiquiatra, que ele é bem famoso, careca, assim. Eu não vou mencionar nomes, porque eu não quero ninguém me processe. Mas o nome começa com I, e aí o sobrenome é com M ou alguma coisa assim. E aí ele tem esse jeito de falar que é meio que na porrada, sabe? A pessoa diz assim, eu não consigo sair da cama. Mas tu é um preguiçoso, não sei o quê, e tal. Essa forma de demonstrar amor de uma forma agressiva já se sabe que é abuso e que isso não é aceitável. E aí, diferentes vertentes vão encontrar diferentes explicações. Quando existe uma pessoa sádica, essa pessoa sádica encontra uma pessoa masoquista, ou seja, uma pessoa que faz outro sofrer, encontra alguém que gosta de sofrer. Então, né, é aquela famosa, todo dia sai um esperto e um otário na rua, quando se encontram, fazem negócio. Quando alguns de nós que temos uma guarda mais baixa, que por algum motivo a gente não consegue se impor, a gente não consegue determinar os nossos limites, a gente não tem o traquejo de dar nos dedos das pessoas na hora, e eu sou muito essa pessoa, hoje bem menos, mas eu já fui muito essa pessoa de baixar a cabeça, assim, senhor,
Essas pessoas, nossa, deitam e rolam em cima da gente. Deitam e rolam. Vamos vestir a camisa da empresa. Eu acho muito maravilhoso acompanhar um momento da história em que o vamos vestir a camiseta da empresa está caindo em desuso. Porque eu acredito muito nisso. E eu fico muito feliz de fazer parte desse momento na história. Agradeço a geração Z, millennials, e eu acredito em vocês, rapaziada. É mais difícil identificar e ficamos cada vez mais pensando que estamos loucos. Essa sensação de que a gente está louco, de que a gente não está batendo bem, de que a gente não sabe o que é melhor para a gente, é o mais perigoso, porque dia após dia pode ser que isso acabe, não vou dizer que pode ser que acabe tornando verdade, mas pode ser que uma coisa vá começando a se tornar mais exponencial. E aí não tem saúde que aguente. Eu vou fazer os reclamos da Tia Carol agora para a gente dar uma respirada, porque ficou pesada a coisa. Ficou pesado. Coloque aqui as observações de vocês. E aí eu vou fazer um parênteses aqui só para compartilhar algumas informações, para a gente tomar uma água. Porque, assim, é importante a gente falar sobre essas coisas, é claro que é. Mas a gente também tem que cuidar para que não fique, né? Para que seja produtivo. Reclamos da Tia Carol de hoje. Se alguém quiser comentar, divulgar alguma coisa que tem, enfim, é o espaço que eu estou usando para compartilhar coisas que eu acho legal. Tem um podcast que chama Café com Cuscuz, que tem a Elisama, eu acho que é da comunicação não violenta, e tem o Alexandre Coimbra, que é psicólogo, talvez psicanalista, e ele é o psicólogo da Fátima Bernardes, fiquei sabendo disso depois, mas eu conheci ele por causa do podcast. E aí cada episódio fala sobre alguma questão emocional, enfim, e é muito bom porque eles começam falando, passei o café, tá aqui, pronto o cuscuz. É como se tu estivesse na cozinha deles mesmo, conversando sobre afetos, sobre relacionamentos, sobre como estar, como viver no meio de uma pandemia e coisas do tipo. Recomendo. Eu ando ouvindo muito podcast, porque, né, a gente consegue escutar assim enquanto tá por aí na vida. Segunda dica, eu vou deixar depois na gravação, vou deixar os links todos. Então, a primeira dica foi o Café com Cuscuz. A segunda dica é o Manual de Produtividade Saudável da Operandi. Esse manual foi escrito pela Ariadna Straliotto. A Operandi é uma empresa de gestão de projetos. Eles têm ferramentas de gestão de projetos para agências e eles fizeram um compilado de estratégias de produtividade saudável muito legal. Eu entrei, antes de entrar na live, eu entrei no manual. Eu fiz uma live mais cedo com o Jonas, que é o coordenador de pessoas dentro da Operandi. Eles me chamaram para falar sobre produtividade saudável hoje mais cedo. Lá no Instagram deles tem a live, se vocês quiserem assistir. A gente falou um pouco sobre burnout, produtividade saudável e sobre as áreas estratégicas na relação com o trabalho. E eu vou deixar também o link, mas está lá no blog da Operandi. Se tu procurar no Instagram da Operandi, tem lá no link da bio. Ou se tu for no blog, tem lá na capa um amarelinho, assim, manual de produtividade saudável. Terceira e penúltima dica dos reclames da Tia Carol. Quinta-feira, depois de amanhã, eu vou apresentar a aula aberta, como a geração burnout vai reinventar a relação com o trabalho. Eu vou falar sobre como muitos de nós estamos vivendo relações abusivas com o trabalho, como é que a gente pode reconstruir isso, individual e coletivamente. E essa aula faz parte do curso Trabalho A Gente Precisa Conversar, que está com inscrições abertas. Lá no meu site, carolmilters.com, no link da bio, tem informações sobre o curso. Se colocar carolmilters.com/curso, tem lá a página do curso. Minha missão com esse curso é fazer com que a gente estabeleça uma fundação para a nossa relação com o trabalho e que, a partir disso, a gente consiga criar uma forma mais justa e saudável de encarar o nosso trabalho. O resultado final desse curso é um manifesto profissional, onde tu vai colocar o que tu acredita mesmo, por que tu faz o que tu faz, as tuas premissas na tua relação com o trabalho e um webinário que tem de encerramento no final, vai ser 18 de novembro, vai ser algumas semanas depois do final do curso. Cada aluno que quiser apresenta um painel de 5 a 10 minutos falando sobre algum tema que tenha chamado a atenção.
Os temas das aulas são 4 aulas online, além da aula de quinta-feira. A primeira aula é identidade, trabalho e identidade, quem é você sem o crachá e essas coisas. Depois, a gente tem aula sobre produtividade, que o nome é produtividade para quem, que a gente vai significar um pouco o conceito de produtividade. Rede de apoio. E o último é sobre sentido, propósito, e aí a gente faz a produção desse manifesto profissional. Então, estamos aqui falando sobre os 5 sinais de que você pode estar em um relacionamento abusivo com o seu trabalho. Falamos já sobre quais são esses 5. Eu tenho um post preparado já, que eu vou postar provavelmente hoje, falando sobre isso. E esses 5 são isolamento, coerção, manipulação emocional, bullying, humilhação, abuso de poder e ameaças. Tem um outro conceito que eu acho muito importante de falar. Essas coisas eu vou falar também no webinário de quinta, mas eu vou falar de outros pontos também. Mas tem um outro conceito que eu também acho importante de trazer para vocês, e aí quem estiver aqui interagindo, me conte se você já ouviu falar sobre isso ou não, que é o gaslighting. Gaslighting é um termo que começou a ser usado, ele ainda é usado somente no inglês, é gaslighting, de iluminação a gás. Ele começou a ser usado a partir de um filme que tinha gaslight no nome lá dos anos 20 e 30, em que o marido ele enlouquecia a sua esposa, criando uma história de que ela achava que ele estava traindo ela, e ele começava a criar uma história de que ele não estava, e ele ia colocando elementos para mostrar que ela estava errada, que ela estava imaginando coisas, mas o que ela achava era verdade. O gaslighting é uma forma de manipulação psicológica em que uma pessoa ou um grupo secretamente semeia a dúvida em um indivíduo ou grupo-alvo, fazendo-os questionar da sua própria memória, percepção ou julgamento. E o gaslighting, quando aconteceu comigo, foi muito importante eu saber que isso tinha um nome, porque me demonstrou que realmente não era coisa da minha cabeça. Nessa situação que eu falei do processo, eu tive uma das etapas do processo, eu recebi uma contestação que tinha 50 páginas falando sobre como eu era uma aproveitadora, que eu não tinha trabalhado, e no final, eu tinha que ler as 50 páginas, e quem tem que fazer perícia, quem tem que processa a empresa, quem passa por essas coisas sabe do perrengue que tu tá doente e ainda ter que ficar te justificando. E quando eu terminei de ler essas 50 páginas, porque eu tinha que responder cada um dos argumentos, então eu precisava ler. Várias coisas, meu ex-advogado, ele nem chegou a me mandar, porque ele sabia que ia me destruir, mas essa ele precisou passar para mim, porque eu precisava responder cada um dos pontos. E eu terminei de ler, então eu tive que ler 2, 3 vezes o documento, eu terminei de ler, ainda é uma memória bem difícil de lembrar, e quando eu terminei, eu juro, e eu já escrevi sobre burnout, eu juro por tudo que é de mais sagrado, que eu terminei, e eu pensei, será que não foi do jeito que eu achei que foi? E aí eu pensei, não, mas assim, meus pais sabem o que aconteceu, meus irmãos sabem o que aconteceu, meu namorado sabe, meu sogro, as minhas amigas mais próximas. Aí eu fui puxando as pessoas, assim, não, mas essas pessoas sabem, eu fui contando para algumas pessoas o que foi acontecendo. E quando o meu namorado chegou em casa, eu falei para ele, e eu disse para ele que eu não sabia, que eu me perdi, sabe? Eu me perdi, assim, mas eu acho que talvez não foi daquele jeito. E ele disse, não, Carol, olha só, foi. E aí eu tô falando isso para quem está assistindo, quando a gente está numa relação de poder, muitas vezes uma outra parte vai fazer tudo o que estiver ao seu alcance para manter este poder. E eu preciso que tu entenda que a culpa não é tua, que a tua história é tua, e que essas coisas, elas nos abalam muito. A gente precisa de apoio psicológico, a gente precisa de apoio de abraço. A Lívia, querida, me manda um abraço ali. Então, a gente precisa de todo o apoio que a gente pode ter. Muita gente passa por isso, mas muita gente em diversas situações de vida, em diversas questões,
passa por esse tipo de coisa, e isso pode ser avassalador. Para mim foi. Para muitas pessoas pode ser também. E é por isso que eu faço o que eu faço. Porque se eu que tive acesso a muita coisa, ainda assim me despedacei, eu fico pensando como é que é para quem não tem acesso a um monte de coisa, para quem não se dá conta de algumas coisas, para quem, sabe, não tem para quem não tem alguns dos recursos que eu consegui ter de apoio de pessoas, sabe, de testemunhas, porque pode ser realmente muito avassalador. E aí, quero dar para vocês esses nomes para que com esta linguagem tu consiga olhar para a tua realidade de uma forma mais empoderada e de uma forma mais objetiva também, né? Entender, não, o nome disso é isto. Beleza. Então, isso foi o que aconteceu, consigo elaborar a partir do momento que eu consigo nomear. Qual é meu conselho, a minha sugestão para quem está passando por isso, né? Tem conteúdos do Tribunal Superior do Trabalho que falam sobre assédio moral e falam sobre estratégias. Tem um PDF que eles falam que é bem interessante, tem bastante conteúdo legal ali. No post que eu vou colocar também tem algumas coisas. Mas, resumindo um pouco, assim, primeira coisa é conversar com pessoas de confiança. Tu garantir que tu tenha uma rede, e aí eu recomendaria começar por família, porque qualquer outra pessoa pode parecer a pessoa mais confiante do mundo, a pessoa mais, assim, de boas do mundo, até a página 43, como diz a minha mãe. E família, via de regra, né? Tem famílias e famílias, mas às vezes tem pelo menos alguns membros da família que tu sabe que podem te dizer alguma coisa que tu não vai gostar de ouvir, mas pelo menos eles não querem o teu mal, não querem te ver pelas costas. Então, primeiro, começar a conversar com pessoas de confiança, reunir comprovações, se tu puder, conversar, buscar ter as conversas que não são fáceis, mas buscar conversar, porque muitas vezes pode ser que seja uma ignorância, pode ser que seja uma questão pontual, pode ser que às vezes alguém não saiba que fez aquilo, que não se dê conta, ou que seja alguém que já fez isso, mas está buscando melhorar. Isso pode acontecer. Eu tenho minha consciência tranquila que eu tive todas as conversas possíveis e imagináveis, e quando tu sai de qualquer relação, seja uma relação amorosa, uma relação de trabalho, sabendo que tu conversou tudo que tu podia, que tu tentou tudo que tu podia, tu consegue seguir em frente muito melhor. Então, essa é a minha recomendação. E buscar apoio psicológico e jurídico. E o apoio jurídico também precisa ser de pessoas de confiança, porque não adianta nada tu buscar um apoio jurídico e a pessoa, né? O que acontece com muitos de nós. Não vou dizer que aconteceu comigo, mas aconteceu. Então, vamos ver aqui. A Alessandra está pedindo para deixar gravada. Sim, ficará gravada. Estou com burnout. Alexandra, vou falar direitinho. Alexandra, sinto muito, seja bem-vinda. A gente tem um grupo que chama Burnoutados Anônimos. A gente se encontra na última sexta-feira do mês, meio-dia do Brasil, carolmilters.com/Burnoutados Anônimos, quem quiser. Eu tenho um livro que chama Minhas Páginas Matinais, é esse aqui, então conto um pouco da minha história, talvez ajude quem está assistindo. Ele está disponível impresso no mundo inteiro e digital também, e eu estou gravando audiolivro. Acompanhamento psicológico, acompanhamento com psiquiatra, com médicos, com profissionais de saúde, rede de apoio, investir tempo e energia em pessoas que te entendam, em pessoas que acreditem em ti. Não tem preço. O Juliano está dizendo que é difícil identificar o que é nosso e o que é do outro, ainda mais se o burnout vem de um ambiente de subordinação. É muito difícil, Juliano, por isso que uma das coisas mais importantes para fazer é sair. E aí a saída pode ser temporária ou definitiva, mas a saída, tu conseguir sair do ambiente que tu tá, te permite ter uma perspectiva diferente. Se houver abertura com pessoas que estão perto, com pessoas que já saíram da empresa,
para te dar uma noção de realidade, sabe? Assim, não, mas isso aconteceu com fulana também, isso aconteceu com ciclana. Coincidentemente, quando eu ainda estava na empresa, todo mundo amava, era o melhor lugar do mundo, e quando eu saí da empresa, eu comecei a receber muitos e muitos relatos de pessoas que adoeceram de forma crônica e que, gente que literalmente quase morreu depois de ter saído de lá, e que eu só fui ficar sabendo depois. E que me deu... E eu saber disso me deu uma... obviamente que eu fiquei... É um sentimento que tu fica muito dividido, né? Por um lado, tu pensa assim, tá, eu não tô louca. E por outro lado, tu pensa, puta merda. Tem mais gente sofrendo. Eu recomendo e eu sugiro, e não tá ao alcance de todo mundo poder fazer alguma coisa por quem fica. Até porque, em alguns casos, é uma escolha da pessoa ter ficado, em alguns casos, a pessoa... aquilo ali se encaixa. O meu trabalho, ele é muito pautado em quem está em alguma dessas situações, porque, para mim, não me serve só eu estar bem, não me serve só eu melhorar e pensar, venci o burnout, e aí olhar um monte de gente arrebentada. Não me serve isso. Então, e me ajuda a ter um pouco de sentido, encontrar um pouco de sentido em tudo isso que aconteceu e não pensar que foi em vão. Então, eu sugiro também, quem estiver assistindo, quem estiver ouvindo, que também reflita dentro das suas possibilidades, dentro do que tem possível. 2, 3 anos atrás, a única coisa que eu conseguia fazer era postar um texto a cada 3 meses. Hoje eu faço lives semanais e aí eu paro de fazer. O Burnoutados Anônimos é um grupo que eu faço uma vez no mês. Eu não faço todos os dias, eu não faço uma vez na semana. Qual o nível de contribuição que tu consegue dar e que é possível para que consiga dar um pouquinho de sentido para isso que te aconteceu? Pela minha experiência, isso também ajuda. A Mi está dizendo, já ouvi muito que sou culpada, isso por pessoas de fora, de que só temos o que permitimos. Eu estava revisitando um post de uma... aconteceu, eu vou fazer um momento Fofoca na Calçada, que é um podcast de fofoca, que as pessoas não contam os nomes das pessoas para não receber processo, né? Mas, assim, eu tenho... Como é que eu vou contar essa história sem expor ninguém? Mas, assim, aconteceu uma situação, e aí uma pessoa envolvida, postou no Instagram uma foto, há alguns anos atrás, uns 3 anos atrás, contando a sua história de que havia sobrevivido a um relacionamento abusivo. Eu fiquei muito surpresa, porque era alguém muito próximo de mim, e bem próximo de mim, e foi uma foto que teve dezenas de milhares de curtidas, porque esta pessoa que passou pelo relacionamento abusivo era uma pessoa famosa. Já era famosa antes. E um dos comentários, e eu fui ler para entender, já que eu estava falando sobre isso, sei lá, quis voltar lá e escarafunchar essas coisas. E aí, eu tô falando isso tudo para falar para mim que um dos comentários que tinha lá era alguém dizendo que a gente só tinha o que merecia. E eu fico muito transtornada de saber que existem pessoas que realmente acreditam que quando a gente sofre alguma coisa, quando a gente sofre uma violência, quando a gente sofre uma agressão, a gente desejou isso de alguma forma. Por isso que eu falei lá no começo da live eu falei sobre uma ideia do Freud de que inconscientemente a gente busca as mesmas situações para conseguir reparar ou para conseguir se defender melhor. Entre isso e eu dizer que a pessoa mereceu aquilo, eu acho que é de uma crueldade sem tamanho a gente achar que qualquer pessoa merece qualquer tipo de sofrimento. Então, ou que a gente só tem o que permite. E existe um perfil aqui que chama espiritualidade mercantil, que fala de uma coisa muito interessante, que é, assim como a gente normalizou durante muito tempo, e ainda bem que a gente não normaliza mais, pelo menos uma parte da sociedade já não normaliza mais o discurso, ela foi assediada, ela foi abusada porque ela estava com short curto, porque ela estava vestida assim, porque ela estava provocante, né? Até poucos anos atrás, ainda era aceitável alguém falar isso.
E aí, nesse perfil, eles falam, é muito equivalente tu dizer que uma pessoa que se deu mal, uma pessoa que perdeu o emprego, uma pessoa que teve uma situação difícil no trabalho, é porque ela não estava manifestando energias positivas, é porque ela não estava desejando forte, é porque ela não estava querendo o suficiente. É muito perigoso isso, porque seria muito fácil se a realidade fosse totalmente dependente da nossa vontade. E muita gente que está por aqui, nesta mesma rede social, está ganhando muito, mas é muito dinheiro, tentando convencer as pessoas de que é só querer. E eu fico bem puta, na verdade, porque eu fico aqui tentando fazer o meu, e eu sei que enquanto eu tô aqui tentando fazer o meu, tem gente caindo nesses discursos de que é só querer, de que só depende de ti, de que se tu teve, tu mereceu. E a realidade é muito mais complexa do que isso. Nem todo mundo está afim de saber que a realidade é muito mais complexa do que isso. E aí tem muita gente que é muito persuasiva e que vai adotar muitas dessas práticas abusivas também nos seus discursos, vai adotar muita manipulação emocional também nesses discursos, dizendo, acredita em mim que só eu sei, só eu cheguei, e aí mostra um monte de coisas para te dizer que é muito melhor do que tu. E aí tem muita gente que está sofrendo muito por causa disso. Então, toda essa volta para te dizer que tá bem errada essa frase dessa pessoa, tá? Seja bem-vinda aqui. Aqui a gente não trabalha desse jeito. O Lucas está dizendo que o gaslighting no trabalho é vestir a camisa de força na empresa. Eu tô rindo de desespero. A Alexandra está perguntando quanto tempo eu levei até me sentir curada. Tem uma live que eu fiz que é sobre a vida depois da burnout. Depois dá uma olhada nos meus conteúdos, Alexandra. Essa é uma pergunta bem complexa, porque o conceito de cura, ele depende muito. Assim como eu falei, né? A realidade é mais complexa do que parece. O conceito de cura, se tu tá esperando que eu te diga que eu voltei a ser a pessoa que eu era antes, isso não vai acontecer. Isso não acontece. Se tu volta a ser a pessoa que tu era antes, em algum momento tu vai adoecer de novo, porque a pessoa que tu era antes burnoutou. Até tu fazer as pazes com isso, até tu fazer as pazes com o fato de que tu teve um burnout, fazer as pazes de verdade, aceitar mesmo. Aceitar que tu não vai ser mais aquela pessoa, isso é muito dolorido e isso é muito difícil. E às vezes leva anos para conseguir chegar nesse ponto. Eu tive o meu primeiro episódio entre 2014 e 2016. O meu segundo foi entre 2017 e 2019. Eu passei de 2014 até 2019, 5 anos, em altos e baixos. Eu tive uma experiência poucos meses atrás em que eu tive uma recaída por sintoma de estresse pós-traumático, por coisas de 5 anos atrás. E eu hoje estou bem, mas eu estou bem porque eu estou fazendo coisas diferentes e porque eu estou me cuidando. Não teve como voltar, eu saí do país, entendeu? Esse foi o tamanho da mudança que eu precisei fazer. E aí cada um vai fazer a mudança que conseguir, ou que quiser, ou que tiver disposição para fazer. Eu comecei a trabalhar em outra indústria, em outra coisa. Hoje eu tenho trabalhado um pouco mais com coisas que eu fazia antes, mas levou 5 anos. Tem gente que fica melhor em pouco tempo, depende muito das mudanças externas e das mudanças internas que tu conseguir fazer, depende do processo terapêutico que tu estiver fazendo, depende de quanto tempo tu começou a ter o burnout, quanto tempo tu começou a ter os sintomas. Se é algo recente, talvez tu consiga te recuperar mais rápido. Se é algo que tu tá empurrando faz 10 anos, talvez vá demorar bastante tempo. Dê tempo ao tempo. Não tenta quebrar recorde. Quando eu li num artigo que o tempo de recuperação era 2 anos, eu pensei, eu vou quebrar um recorde, eu vou fazer em menos de 2 anos, e é óbvio que eu tomei bem na minha cara que eu fui bem direitinho nos 2 anos. E hoje eu consigo trabalhar, eu consigo fazer várias coisas, mas eu não sou a mesma pessoa. E eu me considero estabilizada, porque eu consigo trabalhar um número de horas que para mim faz sentido. Se eu preciso trabalhar, sei lá, 40 horas, eu não trabalho 40.
Se eu preciso trabalhar 40 horas numa semana, eu consigo trabalhar, mas eu entendo que é uma fantasia essa nossa, de que a gente é super produtivo por 40 horas na semana, tá? E aí eu tô tentando me haver com isso. Vamos ver aqui. Não acredito na saída temporária de um lugar adoecedor. Cris, eu concordo muito contigo. Eu não conheci até hoje uma pessoa que tenha tido burnout, saído e voltado para o mesmo lugar e tenha se recuperado. O que acontece muitas vezes, a pessoa sai, volta e pensa, eu tô bem, passa uns meses e aí fica tudo ruim de novo. A única forma, ou uma das únicas, eu não gosto de ser muito definitiva no que eu falo, mas uma das únicas formas de tu conseguir voltar para o lugar que te adoeceu e não adoecer de novo é se o lugar também muda tanto quanto tu mudou. Se tu vai para uma outra equipe, se tu se tu atende cliente, por exemplo, adotar uma outra carteira de clientes, porque é a mesma coisa que te adoeceu. Então, eu entendo que seja muito difícil essa parte, por várias questões, principalmente econômicas, mas do ponto de vista de saúde, tem vários psiquiatras que também falam isso, assim, que, se eu pudesse, eu dizia para todos os meus pacientes se demitirem, mas é óbvio que não dá, né? Mas é entender que se tu precisar por algum motivo, se tu precisar voltar para o mesmo lugar, alinhar as expectativas de que tu não vai melhorar. Tu vai conseguir lidar durante um tempo até que, de repente, tu te organize para sair dali. Essa é meio que seria o melhor dos mundos, assim. Quando eu estava trabalhando aqui, que eu estava com o que seria a CLT daqui, eu fiquei ainda alguns meses na empresa em licença e depois eu recebi o seguro-desemprego, que foi o dinheiro que me manteve por mais de um ano. E aí, se eu tivesse decidido me demitir do nada, ia ser mais pesado ainda na parte financeira. As pessoas não entendem que leva anos, esperam que a cura venha como outras doenças. Exatamente, Alexandra. Seja bem-vinda. Tiara, olha ela. Aconteceu comigo. O máximo que eu suportei em cada tentativa foi 4 meses. Em fevereiro desse ano, saí definitivamente. Muito bom, Tiara. Bom saber de ti. Bom receber notícias. Então, eu já vou encerrando por aqui a nossa live de hoje. Agradeço muito a participação de vocês. Eu acho que na semana que vem ou na próxima, quem tiver sugestões, eu vou abrir para sugestões para a próxima live. A live número 5, que vai ser daqui a 2 semanas, eu provavelmente vou fazer só de responder perguntas de vocês, porque super rende, sabe? Eu adoro. E eu gosto muito de conversar com vocês, assim, nesse modelo. Porque daí eu não me sobrecarrego e eu consigo ajudar. E o meu recado final é: a culpa não é tua. A responsabilidade do que vai acontecer na tua vida daqui para frente é tua. A nossa realidade é uma corresponsabilidade. O que acontece no mundo, que está fora do nosso controle, é um pouco do que está dentro do nosso controle, mas não está tudo sob o nosso controle e não está nada sob o nosso controle. É um pouco. É conseguir entender que a gente controla um pouco, mas não controla muito. E que não é porque essas coisas aconteceram contigo que tu não vai sair disso, que tu não vai conseguir recuperar a tua autoestima. É possível recuperar a autoestima, é possível recuperar o senso de que tu é capaz de fazer, é possível dar a volta por cima, sair melhor do que tu entrou, fazendo coisas muito mais legais. Eu tenho uma vida hoje muito, 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 muito mais da hora do que a vida, e eu sou jovem, porque eu falo da hora, eu sou jovem dos anos 80, porque eu falo da hora, mas a vida que eu tenho hoje é muito, muito mais legal do que a vida que eu tinha antes. É uma vida muito mais significativa, muito mais leve, eu me gosto muito mais do que eu me gostava antes, sabe, eu não... Eu me dou conta quando eu começo a me preocupar de umas coisas que são meio picuinha, assim, e aí eu paro e eu penso, não precisa, Carol, deixa assim, deixa quieto, sabe? Então, o meu recado é esse: a gente consegue superar essas coisas com rede de apoio, com autocuidado. Escreva, entra em contato contigo, respira, medita, busca apoio psicológico, te ouve, te prioriza.
E aí, a partir disso, tu consegue começar a te ajudar e, de repente, ajudar outras pessoas também. Muito, muito obrigado, queridos e queridas. A produção desse conteúdo e de outras iniciativas gratuitas é mantida pelos leitores e leitoras que compram o meu livro, Minhas Páginas Matinais Crônicas da Síndrome de Burnout, Hora do Jabá, que já foi vendido em mais de 15 países e está à venda nos formatos impresso e digital em todo o país e pelo mundo afora. Ela também é apoiada pelos alunos e alunas das oficinas de escrita terapêutica. Nesta quinta, eu tenho agora, que eu faço toda quinta-feira, que eu também faço ao vivo, aberto e grátis. Escreva comigo, o Recomece a Escrever, que eu entro no YouTube para escrever, porque eu não estava escrevendo, assim, espontaneamente, e aí eu comecei a fazer isso com outras pessoas e está sendo muito legal. Já vai ser a terceira vez que eu entro, é uma live de 40 minutos em que eu quase não falo. Eu dou oi, ligo um timer e cada um vai escrever no seu quadrado. É uma outra abordagem dessa aqui que a gente está fazendo hoje. E também apoiada pelos alunos do meu curso Trabalho. A gente precisa conversar, que está com inscrições abertas para a turma que começa dia 14 de outubro, pelos clientes e parceiros com quem eu realizo eventos, palestras e projetos relacionados à síndrome de burnout e ao cultivo do bem-estar na relação com o trabalho, e através de doações feitas por quem gosta de me ler e ouvir, em carolmilters.com/apoie. No meu site, carolmilters.com, ou no link da bio, no meu Instagram, você encontra todas as informações que precisa, e qualquer coisa, tu pode me chamar na DM, pode comentar aqui, ou me escreve no hello@carolmilters.com. Meu muitíssimo obrigada pela participação de vocês. Já anotei aqui a sugestão Assédio Moral Virando Burnout. Obrigada a quem me apoia de tantas formas e tantos cantos do mundo. Muito, muito obrigada mesmo. Espero vocês quinta-feira. Quem precisar de ajuda para entrar, me manda uma mensagem aqui para o webinário, 12:30, quinta-feira, como a geração burnout vai ressignificar e vai reinventar a nossa relação com o trabalho. Inscrições gratuitas lá no meu site. Prestigiem, apoiem, compartilhem para que mais pessoas cultivem uma relação mais legal com o trabalho. Um beijo, se cuidem muito bem e até terça que vem. Esse podcast é produzido, apresentado e editado por essa que vos fala, Carol Milters. A trilha do nosso podcast conta com composições do Ketsa e do Chad Crouch. Se você gostou do que ouviu, inscreva-se ou comece a seguir esse podcast no seu player preferido. Assim, você fica sabendo quando um episódio novo entra no ar. Você pode ajudar esse conteúdo a chegar em mais pessoas, compartilhando nas redes e com alguém que você acha que esteja precisando ouvir a reflexão de hoje. Para acessar os meus textos, exercícios e ficar por dentro das próximas oficinas de escrita terapêutica, cursos e do próximo livro, acesse o meu site carolmilters.com ou me encontre nas redes, sempre @carolmilters. Obrigada pelo teu tempo e atenção, te cuida bem e até o próximo.